E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esta videoaula, tá bom? É o seguinte, deixe-me logo avisar que eu não estou nas condições ideais de gravação, tá? Vocês podem ouvir alguns sons externos por aqui, sons estranhos, mas procurem não se concentrar neles, né? Quando eles aparecerem aí de forma abrupta. Nós vamos continuar aqui hoje com as técnicas de leitura na trilha 4 do caderno de apoio, tá bom? As técnicas de leitura que nós já iniciamos na última aula, com a identificação dos termos cognatos, tá? Dos falsos cognatos, melhor dizendo. Você já sabe que os termos cognatos, as palavras cognatas em inglês, são aquelas palavras que são parecidas, que são escritas em inglês, parecem com o português e realmente são, né? De fato, o significado. Porém, os falsos cognatos, vocês fizeram o exercício, né, das palavras que parecem, mas não são. Então, as técnicas de leitura, nós vamos ver algumas dessas técnicas, tá? Porque muitas vezes você se depara com um tema, um trecho, um texto muito longo, tá? Mas o vocabulário às vezes deixa a desejar. Então, como é que a gente vai fazer para entender o que o autor está querendo passar para a gente com aquele texto? Então, a gente vai descobrir com essas técnicas de leitura aqui, tá bom? Eu não vou fazer a leitura desse trecho todo aqui, porque senão a videoaula vai ficar muito longa, tá certo? Mas é bom que vocês leiam e passem por essas partes também, tá? Essas reflexões que estão sendo mostradas aqui, que são interessantes, tá? Com a foto e tudo mais. Nós vamos passar aqui logo para o assunto, que é a técnica do skimming, tá? Mas eu vou começar diferente. Aqui no caderno de apoio, a gente tem o início com o skimming, mas eu vou logo para a página 6 do caderno, né? Página 6, exatamente. Página 6 do caderno de apoio, que é o scanning. Então a gente vai começar com o scanning, que é uma técnica de leitura que eu elaborei aqui para vocês no material, que é o seguinte, é uma técnica de leitura usada para localizar a informação específica que se deseja. Tá? Um exemplo claro disso, você comprou um medicamento, seja lá qual for, né? E você quer saber, por exemplo, os efeitos colaterais que aquele medicamento causa. Os efeitos colaterais, né, as reações e tudo mais. Então o que você faz? Você pega a bula do remédio e você não lê a bula de cabo a rabo. Você lê o quê? Você vai buscar exatamente a informação, reações adversas ou efeitos colaterais. Então o que você fez? Você aplicou uma técnica que é do scanning. Você não leu a bula inteira, você leu apenas uma informação que você precisava, que você queria naquele momento. Então isso é que nós chamamos de detalhes específicos no texto, tá? É a gente procurar dentro do texto aquela informação que a gente quer, ok? E selecionar vocabulário. O que é selecionar vocabulário? É pegar, fazer uso daquelas palavras que você já conhece em inglês, tá certo? Para não perder tempo, para não ficar pensando ali o tempo todo, essa palavra significa, o que isso pode significar? Não, essas palavras que você já conhece, que palavras são essas? Desde o início que você estudou inglês, desde o ensino fundamental até agora, então você conhece o que? Os verbos regulares, os verbos irregulares, vocês conhecem os artigos, vocês conhecem os advérbios, os adjetivos, você conhece o verbo to be, você conhece preposições, enfim, todas as palavras que são usadas para acrescentar o vocabulário. Então você usa essas palavras para não perder tempo, tá certo? Para não perder tempo, para não ficar ali o tempo todo tentando saber o que é aquela palavra ou recorrer a um dicionário mesmo, tá bom? No caso aqui do scanning, tem uma dica interessante para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer concurso, para quem tem um texto longo e um curto período de tempo para responder. No scanning, o que a pessoa faz? Ela vai primeiro para a pergunta, para a questão, para saber que questão, né, a questão, o que ela quer saber do estudante, do candidato, tá certo? E só depois ele vai para o texto para buscar esses detalhes específicos, tá bom? Então, no Enem, no concurso, a depender do seu nível de vocabulário da língua inglesa, do seu nível de conhecimento, você faz essa técnica, tá certo? Para fazer a varredura do texto em busca da informação necessária para responder a questão, tá certo? Vamos passar então para outra forma, para outra técnica de leitura, que é o skimming, tá? O skimming, que é uma leitura mais objetiva. Só que essa leitura ela é usada para compreender o sentido de um texto, ou seja, o que o autor daquele texto está querendo nos dizer, o que ele passa para a gente a nível de informação, a nível de opinião, a nível de conhecimento, o que for, tá bom? Então veja,
nessa técnica você tem que prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo o layout do texto. O que é o layout? É a forma como o texto está disposto. Isso aí pode nos dizer muita coisa. Por exemplo, um editorial, por exemplo, né? Como é que é um editorial de um jornal, por exemplo, né? Geralmente são 2 colunas, né? O texto tem o quê? O texto tem gráfico, o texto ele está junto a uma outra ilustração, né? O layout ele traz o quê? Ele traz uma forma de coluna, ele traz um texto completo, as fontes, né? Desse texto são grandes, são pequenas, tem uma palavra em negrito que chama atenção, enfim, todos os elementos a gente tem que prestar atenção, tá certo? Não é só o layout que eu falei aqui, né? Eu falei outros elementos também, mas que são importantes para a nossa leitura, tá bom? Prestar atenção também no título, no subtítulo, evidentemente que o título ele já nos convida a refletirmos sobre o que é que o texto está falando, tá bom? O título ali então é muito importante. Os cognatos que nós já falamos, tá? As primeiras ou últimas linhas de cada parágrafo. Então essas primeiras linhas geralmente introduzem uma ideia ou dão prosseguimento a uma ideia desenvolvida no parágrafo anterior, e as últimas geralmente ou chegam a uma conclusão, tá? Ou trazem alguma informação que foi iniciada lá no primeiro parágrafo, tá? Então por isso que é interessante você ler tanto as primeiras ou as últimas linhas, tá? Para saber mais ou menos ali o sentido do que o autor está querendo dizer com aquele texto, tá bom? E também prestar atenção na informação não verbal, tá certo? O que é informação não verbal? É aquela que não utiliza palavras específicas para se comunicar, né? Então são as figuras, são os gráficos, são as tabelas, são os cartoons, tá? Os cartoons, nós temos os cartoons que nós temos os quadrinhos e tudo mais, né? Nós temos os balãozinhos lá de pensamento ou de fala, mas nem sempre isso acontece, né? Nós temos também os quadrinhos os cartoons que não trazem nenhuma expressão, não trazem nenhuma palavra, somente mesmo desenho. Então é importante que nós saibamos interpretar isso também, né? Esse tipo de informação. Então, quando você faz essa leitura mais breve, digamos assim, com skimming, você consegue captar o assunto ou o sentido geral que o texto é tratado, tá? Então fique atento com essas 2 técnicas, tá? Que você usa todo dia, você usa o tempo todo. Você está, por exemplo, folheando uma revista, você está ali passando uma revista, está folheando, você está lá no consultório médico, esperando ser chamado, então você pega uma revista, você vai ali, né? Vai passando, e você, nesse passar de páginas, você sabe mais ou menos do que está sendo falado, através das imagens, né? Através do layout, através do título. Então você tem uma ideia mais ou menos do que está sendo passado ali. Você não precisa ler a revista toda, né? Você não precisa ler a matéria toda. Você tem uma ideia ali, por exemplo, do que está lendo, tá bom? Além disso, eu quero chamar a atenção para uma habilidade chamada inferir. O que é inferir, né? O que é essa habilidade através da leitura? A inferência é o mesmo que deduzir, fazer uma dedução. Ou seja, a gente pode concluir o sentido de um texto a partir de fatos e indícios. Então eu trouxe aqui uma charge, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho dela para a gente ver. Pronto. Olha só essa charge, ela é bem interessante, tá? Porque ela é moderna, tipo, tô falando assim, atual, né? Moderna, que eu estava aqui com outro material aberto. Mas vem cá, as charges, né? Elas tratam de assuntos contemporâneos, de assuntos que estão muito comuns, rotineiros, que estão no nosso dia a dia. Então, o que é que nós estamos vivendo nesse dia a dia? O assunto do momento ainda, né, passado esse tempo todo, ainda é a pandemia. Então veja, observe os elementos dessa charge, repara que não tem texto, repara que não tem uma linguagem verbal aqui, só tem mesmo uma imagem para que a gente possa fazer a inferência, ou seja, a dedução. Então, observe atentamente os elementos da charge. Qual é o fato abordado pelo autor? Qual é o fato? O fato é a pandemia, tá certo? Vocês estão vendo aqui a representação gráfica do vírus, tá? A gente tem isso aí consolidado já nos quadrinhos, nos desenhos e tudo mais. O desenho de um vírus, tá? Parece até mamona, né? Parece aquelas mamonas que a gente brincava na infância. Não sei se ainda o pessoal brinca disso, né? Mas no meu tempo era assim, no tempo lá das cavernas. Mas parece mamona,
mas na verdade é o desenho para um vírus. E você está vendo aqui, né, um ciclista entregador de alimento, né, desses aplicativos de pedir comida, ele está se equilibrando numa corda bamba. Então, quando você observa atentamente esses elementos, né, você já sabe qual é o fato que está sendo tratado aqui, você já consegue observar o quê? Você já consegue observar que o entregador de comida está numa corda bamba, como eu já falei, e o coronavírus está por toda parte. Então, a partir desses elementos, você já consegue inferir, ou seja, você já consegue deduzir o que o autor quis passar com essa charge, qual foi a ideia que ele tentou passar para a gente, né? Ou seja, que esses trabalhadores, né, esses entregadores, principalmente dos aplicativos de alimentos, né, eles estão na corda bamba porque eles não podem ficar em casa, eles não têm um auxílio mais robusto para que possam ficar em casa, né, para contribuir com o isolamento social e tudo mais, né? E ao sair para trabalhar, eles estão correndo riscos de serem infectados, tá? Então, essa é a ideia justamente da precarização desses trabalhadores que fazem entregas de comida, seja em moto, bicicleta, no caso aqui, o cara que está de bicicleta, tá? Então ele não tem direito trabalhista, ele não tem proteção, ele está se arriscando, tá? Então aqui o autor tentou passar essa ideia para a gente, tá bom? A gente consegue concluir através dessas deduções. Deixa eu mostrar outra para vocês, que é a seguinte, que é essa daqui. Essa daqui eu vou ter que reduzir só um pouquinho, pronto. Aqui, então você está vendo, né? Essa daqui já mistura, tá? Tem elementos gráficos e tem também um texto. O texto aqui diz o seguinte: home office é maravilhoso, você pode flexibilizar o tempo e ter mais liberdade para fazer o que gosta. Então, vocês estão vendo aqui, né, que é uma mãe que ela está se virando nos 30, né? Ela tem que dar conta dos filhos, ou melhor, do filho, tem que dar conta do almoço, tem que dar conta da casa, está aqui ó, uma vassoura, tem que dar conta de lavar roupas, está vendo aqui o varal, tem que dar conta do trabalho, né? Está aqui home office, né? O trabalho feito em casa, tem que dar conta do trabalho, ou seja, a mãe que é uma mulher que está se virando aí como pode, né? Nesse home office. E aí tem a ironia, evidentemente, né? Então a pessoa que está do outro lado aqui do telefone, né? Ah, é maravilhoso, então você pode flexibilizar o tempo e fazer o que mais gosta, né? Parece que não é bem isso a realidade, principalmente das chamadas mães solo, né? As mães solteiras, aquelas que não têm um auxílio, que não tem não tem ali a presença de alguém para auxiliar, para partilhar os serviços domésticos, tá certo? Então, com todos os elementos da charge identificados, a partir das inferências feitas por você, qual é a conclusão que você pode apresentar sobre essa charge, né? Eu acabei de falar, né, que as mulheres, principalmente as mulheres que são as mães solo, elas têm muitas dificuldades e que o home office não é essa maravilha toda como é apregoado por aí, né? Como é pregado por aí. A gente tem dificuldades, né, em dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, é isso que a gente faz quando a gente fala sobre interpretação, gente, é isso que nós estamos falando, tá? A gente vai além do caráter superficial, ou seja, você está vendo aqui a imagem, você está vendo aqui o texto, não é só você ver a imagem, não é você ler apenas, você precisa interpretar, ou seja, você precisa ir além, tá vendo aqui, ó, vá além da superfície. Procure o sentido do que o autor está comunicando através das palavras ou das representações gráficas, no caso aqui o desenho, tá certo? Um exemplo simples na música de inferência também, né, de dedução, é a letra da música Tempos Modernos, do Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. Ele usa a imagem de um muro, o que ele está querendo dizer? O muro é uma coisa que seria como uma espécie de um obstáculo, de uma barreira que impede, né, as pessoas de observarem o outro lado, de observarem algo diferente, né? Ou seja, a pessoa que fica fechada ali no muro, ela não enxerga o outro lado, então ela fica ali no mundinho dela. No caso aqui o Lulu Santos, ele canta que eu vejo isso, ou seja, a vida melhor por cima de um muro de hipocrisia, ou seja, ele está acima desse muro de hipocrisia, ele deixa de lado toda essa questão do muro de hipocrisias que é formado, claro, uma linguagem aqui figurada, né? Você
você não forma um muro feito de hipocrisia, mas ele está usando aqui a licença poética, evidentemente. Então esse muro de hipocrisia ele passa por cima e aí ele passa, né, para chegar ao objetivo, que é uma vida melhor no futuro, tá certo? Então aqui a gente pode fazer essa inferência do que é esse muro de hipocrisias, né, que a gente vê o tempo todo, dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, tá? Esses muros de hipocrisia. E o muro, no caso, tem uma linguagem metafórica muito impactante, tá? Então é assim em português, é assim em inglês também, tá certo? A gente volta aqui então para o caderno de apoio. Tudo isso que eu acabei de explicar tá aqui, tá certo? Ele está explicando aqui como é que se faz o skimming, tá? Como eu expliquei agora há pouco para vocês, o skimming. Tem um texto também, depois vem o scanning, beleza, né? Vai explicando aqui tudo mais. E agora é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês que nós temos um texto chamado, na página 4 da trilha 4, The Danger of Silence, ou seja, o perigo do silêncio. É um texto muito interessante, tá certo? Que se você quiser aqui, ele não vai abrir, mas se você quiser assistir o vídeo, né, da conferência desse rapaz, né, que é o Clint Smith, ele tem um link aqui que você pode clicar e vai abrir, tá certo? Vai abrir aqui o link para que ele tenha a palestra sobre o que ele está dizendo. É muito interessante, tá? Eu recomendo que, se vocês quiserem assistir, vocês assistam, tá? Então é o seguinte, eu vou passar um exercício para vocês que está relacionado a esse texto aqui. Vocês vão usar as técnicas de leitura, tá? Vamos lá. Então veja, na trilha 4 do caderno de apoio da unidade 2, utilize as técnicas de leitura estudadas nessa aula que nós acabamos de ver para o texto The Danger of Silence, o perigo do silêncio, que começa na página 4 e finaliza na página 6. A partir dessa leitura, responda em português essas 3 perguntinhas aqui, tá bom? A profissão de Clint, você vai usar o scanning aqui nessa, né, para descobrir essa profissão, tá certo? 4 consequências ruins geradas pelo silêncio. Como ele fala isso o tempo todo, então você vai usar o quê? Você vai usar as duas técnicas misturadas, tá? Tanto o scanning quanto o skimming, e 4 princípios que Clint adota na sala de aula. Já dá até uma dica sobre a profissão do Clint aqui, né? Essa questão. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você vai fazendo a leitura, tá, do texto, professor, mas caramba, como é que eu vou saber? Veja, só esse trecho aqui, tá, da página 4, finalzinho aqui da página 4. Dr. Martin Luther King, né, o nome, nós já falamos em sala de aula, em alguns momentos, antes da pandemia, nós já falamos sobre ele, tá certo? Então, ele vai aqui, falando sobre o texto, várias palavras que são cognatos, tá? Por exemplo, reflects, he reflects, aqui é o que? Aqui é uma construção simple present, tá? Então aqui a gente já sabe. Will, remember, tá? É uma construção que você lembra, você conhece. O will é o que? O tempo futuro, tá? Not, que também é uma palavra que você já conhece. Silence, friends, but, the, que é um artigo. Tá aqui uma resposta já para a pergunta as a teacher. Veja aqui, né, every day, que é uma questão, que é uma expressão que nós já vimos no simple present também. Consequence, silence, manifest, crimination, violence, genocide. Ou seja, nós temos vários elementos aqui que você vai fazendo leitura do texto, né, utilizando tanto skimming quanto scanning, e você vai entendendo o sentido, tá? É um texto de porte médio, tá certo? Assusta assim para quem pega pela primeira vez, mas é um texto assim bem tranquilo, tá? Você vai fazendo as inferências, você vai fazendo as técnicas, você vai aplicando as técnicas do skimming, do scanning, tá certo? E aí você pode responder essas perguntas aqui com relativa facilidade, tá bom? As 4 consequências ruins geradas pelo silêncio e 4 princípios que Clint adota na sala de aula. Veja, e aqui tem uma questão que é a seguinte. Clint começa sua palestra com uma citação em inglês se diz quote, tá certo? De Martin Luther King Jr. sobre o silêncio.
In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Então veja, tem essa citação, tá, que se diz quote em inglês, do Martin Luther King, e você vai responder o que você acha que essa citação quer dizer, tá bom? Então, evidentemente que você vai ter que, para você mesmo, tá? Você faz uma anotação no seu caderno, você vai lá, traduz o seu caderno, procura entender o sentido dessas palavras, tá? E aí você explica o que você acha que essa citação quer dizer e como ela se relaciona com o texto que você leu, o texto que você conseguiu entender da leitura dele, tá bom? E aqui, por fim, você vai fazer uma pesquisa na internet em busca de quotes sobre silence e oppression, tá? Dois cognatos aqui, tá certo? Silence, que é silêncio, e oppression, que é opressão. E selecione uma citação em inglês que você achou interessante e explica o porquê. Então você vai buscar essa citação, essa quote em inglês, tá certo? Sobre silence e oppression, e aí você vai ver aquelas que vocês mais gostaram, vai selecionar uma citação apenas, uma quote apenas, e vai explicar o porquê você achou aquela interessante. Deu para entender essa questão aqui? É muito fácil, tá certo? Você vai lá colocar no Google, tá? Na internet ou qualquer outro buscador que você usa, quote, silence, oppression, vai ver os resultados, vai ler aquelas que você mais identificou, aquela que você mais gostou, vai selecionar uma delas em inglês mesmo, tá certo? E vai explicar em português por que você achou interessante aquela citação, aquela quote, tá certo? Então essa é a atividade para hoje, referente ao nosso caderno de apoio da segunda unidade, tá bom? Então a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Vou deixando para vocês essa trilha, a trilha 4, depois a gente pode voltar aqui e ver os demais elementos, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficando com essas estratégias do skimming e do scanning e com as inferências também, e aí a gente pode prosseguir nas próximas aulas com outras técnicas, com outras atividades relacionadas à leitura, tá certo? Então é isso, pessoal. Então por hoje é só, se cuidem, até mais, tchau, tchau, goodbye, take care.